Passaremos para a exposição da Santa Palavra do Senhor. Este é o momento em que nós entendemos que é o auge do culto cristão. É aonde nós ouvimos a exposição da Palavra do Senhor. E isso não é atribuído à característica, à qualidade, à performance do expositor. Mas a capacidade, ela é atribuída ao Senhor. O poder e a graça, ela vem do Senhor. Que possamos, através do Santo Espírito de Deus, ter o nosso coração aberto neste momento para ouvir a voz do Senhor por meio da sua pregação. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, nos versos 17 a 20. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, dos versos 17 a 20. Ouçamos com atenção e com reverência a leitura da palavra do Senhor. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, curva a tua cabeça. Soberano Senhor, nós, o teu povo, nos colocamos diante da tua santa presença mais uma vez neste momento em oração. E nós fazemos isso, Pai, suplicando para que o Senhor fale conosco nesta noite. Para que o Senhor, através da tua palavra, atinja ao mais íntimo do nosso coração. Que o Senhor nos conduza neste momento, que os nossos ouvidos estejam aptos a ouvir a tua voz e que nosso coração seja como uma terra pronta para receber a semente da tua verdade. Assim oramos, no nome e pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós seguimos então na nossa série, onde nós estamos expondo todo o Sermão do Monte. E hoje então nós chegamos a este texto. Nós temos aprendido durante a nossa série muito sobre os valores e sobre os princípios ensinados por Cristo. Nas bem-aventuranças, nós vimos como deve ser o caráter de um cristão. Como ele deve se comportar e se portar diante do mundo. E na sequência, dos versos 13 a 16, nós vimos como o cristão, ele deve influenciar o mundo, sendo sal e terra. Não diferente agora, nós chegamos a um trecho que é de suma importância para a sequência do Sermão do Monte. Pois é a partir deste parágrafo, a qual nós estamos hoje, nesta noite, que nós veremos a definição da verdadeira justiça cristã. E também a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Evangelho e a lei. Mas para nós nesta noite, irmãos, basta somente observarmos sobre a justiça maior que nos é apresentada por Cristo. E como ele se relacionava com a lei e de como nós devemos nos relacionar com ela. Mostrando o oposto daquilo que muitos pensavam na época de Jesus. Diante disso, e tendo em vista a nossa série que está pautada no tema Os Princípios e Valores do Reino de Deus, dos céus, nós meditaremos nesta noite sobre o seguinte tema: uma justiça superior. Uma justiça superior. Em primeiro lugar, uma justiça superior, porque Cristo é o cumprimento da lei.
E nós vemos isso nos versos 17 a 18. Acompanhem comigo na sua Bíblia novamente a leitura desse texto, desses versos. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus começa então dizendo, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Ao dizer isso, irmãos, Jesus ele já estava diretamente combatendo algumas concepções equivocadas que havia naquele tempo. Pois alguns entendiam que com a vinda do Messias, a lei ela poderia ser suspensa ou revogada. Eles entendiam que com a vinda do Messias já não era mais necessário a observância da lei. Então Cristo ele já estabelece este ponto dizendo, olha, eu não vim abolir a lei, mas antes eu vim cumprir. Essa lei mencionada aqui se refere primeiramente à lei de Moisés, ou seja, a Torá, conhecida por nós como Pentateuco. E quando Jesus ele também menciona os profetas, ele está fazendo menção a tudo aquilo que foi produzido no Antigo Testamento. Tudo aquilo que foi produzido na Antiga Aliança. Então ele está falando de todo o Antigo Testamento. Tudo aquilo que foi produzido na Antiga Aliança fala e aponta para Cristo. Então Jesus ele começa estabelecendo, irmãos, a natureza do seu ministério, afirmando que ele não aboliria, ou seja, ele não derrubaria, ele não anularia a lei, mas antes a sua proposta era de cumprir a lei. Esse cumprir dito por Jesus, ele é muito importante para nós, pois muitos entendem este trecho de forma errônea, dizendo que Cristo, já que ele cumpriu a lei, já que ele observou a lei, já não cabe mais a nós tal observância. Já não cabe a nós mais obedecer à lei. Então nós podemos viver e estamos vivendo fora do regime da lei. Além de ser um grande engano, um grande engodo, esta ideia ela está em contradição com os versos posteriores. Jesus aqui ele está mostrando que ele não só cumpriu a lei, mas que ele também é o cumprimento de toda a lei. Ou seja, todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que foi produzido, tanto por Moisés quanto pelos profetas, apontava para Jesus. Mas Jesus também cumpria tudo aquilo que foi apontado pelos profetas. Ele era o cumprimento daquilo que os profetas haviam predito. Nele tudo se cumpria. Jesus não está anulando ou intensificando a lei, mas mostrando a direção para a qual ela apontava. E isso ele faz com base na sua autoridade. Jesus, irmãos, ele era a meta escatológica do Antigo Testamento. Pois nele o Antigo Testamento encontra validade e relevância. Outro aspecto também muito importante dentro desses versos que nós acabamos de ler, é a asseveração que Jesus ele faz no verso 18. Na sua Bíblia vai estar escrito, né? Porque em verdade lhes digo. Mas no original, no grego, nós temos aqui a palavra amém, ou conhecida por nós como amém. Essa é uma expressão, esta palavra ela é uma expressão hebraica asseverativa e enfática. O que quer dizer isso? Ela é uma expressão onde Cristo ele está enfatizando alguma coisa. Então, todas as vezes que nós lermos na nossa Bíblia em verdade, é justamente esta palavra que está sendo assegurada. Então, o que Jesus ele está fazendo? Ele vai assegurar, ele vai afirmar algo de extrema importância para os seus ouvintes. É algo que tem um sentido verdadeiro. E quando é usada por Jesus, ela assume uma declaração, um caráter de declaração solene. Isso ainda dá mais força e autoridade para aquilo que ele vai nos dizer na sequência. Com essa expressão, Jesus ele está mostrando para os seus ouvintes que a lei ela não passará até que tudo se cumpra. Além de expressar a solidez da lei, ele mostra que a segurança dela vem do Senhor. É por isso que aqueles ouvintes poderiam ter a certeza de que
tudo que a lei prometeu, de Gênesis até aquele momento a Malaquias, se cumpriria. Nada deixaria de se cumprir. Ao usar a expressão, a ilustração, né, melhor dizendo, nem um i ou um tio, nós temos a ideia das menores coisas escritas na lei. Aqui no grego, ele usa a palavra iota, que na verdade é uma referência à letra hebraica iod, que equivale ao nosso i. E é a menor letra do alfabeto grego. Ou um tio, que faz a referência aos menores traços do alfabeto. Ou seja, Cristo ele mantém inteiramente a autoridade das Escrituras. Até o menor traço dela se cumpriria. Algumas coisas de fato já haviam se cumprido. Porém, outras ainda estavam se cumprindo naquele momento. Outras seriam ainda à frente, cumpridas, como a sua crucificação, a sua ressurreição e ascensão, a exaltação de Cristo, o dia de Pentecoste e após, e finalmente, o retorno de Cristo em sua glória. Nada disso deixaria de se cumprir. Pois o que Cristo está nos mostrando é que a lei, tudo aquilo que foi predito e que foi dito referente a Cristo, se cumpriria. E porém, então, ele não veio para aboli-la, mas ele era o cumprimento perfeito da lei. E por não entender a essência da lei, irmãos, muitos hoje, de uma maneira errônea, nós temos pessoas que entendem que a lei caiu. Já não é mais importante a lei para esses. O que rege, então, é o amor. Vamos viver sob o amor. Se eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, então eu estou sendo um cumpridor da lei. Eu já não preciso mais observar os 10 mandamentos, porque Cristo cumpriu. Se Cristo cumpriu, a lei caiu. Então eu já não preciso mais observá-la. Eu já não preciso mais olhar para a lei como se fosse algo obrigatório imposto a mim. Então, se eu tiver amor, eu estou fazendo a vontade de Deus. É só nós olharmos quantas aberrações têm surgido. Quantas coisas absurdas têm surgido em nossos tempos. Porque as pessoas têm desprezado a lei do Senhor. Porque as pessoas menosprezam aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fazer e a obedecer. A lei por este grupo é vista como algo ruim, algo pesado, perverso. Eles entendem que a lei é até algo diabólico. E eles lutam ferrenhamente para atualizar as Escrituras. Principalmente para remover os marcos estabelecidos pelo Antigo Testamento. Para tais pessoas, a única relevância que possui as Escrituras é o Novo Testamento. Porém, ao nós observarmos esses textos, principalmente esses 2 versos que nós acabamos de ler, a concepção que Cristo nos mostra é totalmente diferente. Porém, irmãos, nos dias de hoje, existe um outro grupo também. Existe aquele grupo que despreza a lei do Senhor, existe aquele grupo que menospreza a lei do Senhor e torça para que ao menos um traço dessa lei caia, porém nós temos um outro grupo que tenta a todo momento se justificar, guardando assim a lei. Para ele, se você não guardar determinado dia, irmãos, é inferno. Se você não observar festas, dias, como se aquilo tivesse algo realmente de grande valia. Essas pessoas têm por estima. E eles acreditam que eles são justificados por essas coisas. Se apegam muitas vezes às tradições empoeiradas e mortas, achando que os ritos e os rituais serão úteis para ele. É como no texto que nós acabamos de ler em nossa liturgia, em Colossenses. Essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne.
Irmão, quantas e quantas vezes nós, muitas vezes, caímos também neste erro. Achando que, por observarmos algumas coisas, nós somos justificados. E nós esquecemos e perdemos de vista a justificação que provém daquele que realmente cumpriu a lei. Nós muitas vezes somos severos quando vemos algum irmão quebrando e descumprindo algum mandamento. E os outros 9 que nós muitas vezes quebramos e fazemos vista grossa. E o nosso comportamento que muitas vezes vai de contra aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado. E nós achamos que, observando determinados aspectos da lei, seremos então justificados. Ou nós somos como aqueles que desprezam a lei do Senhor, achando que tudo é paz e amor. Cristo, ele não é o ponto de ruptura da lei, mas ele é o ponto central da lei. A lei, ela não aponta somente para Cristo, mas ela se cumpre também nele. É nele que todas as coisas se concretizam. O que era sombra, irmãos, agora se torna visível por meio de Cristo. Toda lei que se refere a ele, toda a escritura que se refere a ele, cumpre-se nele. Como diz em Lucas capítulo 4, no verso 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E nós vemos isso em vários outros textos, irmãos. Gênesis 3,15, Números 21,9, Deuteronômio 18,15, Isaías 7, Isaías 40, Isaías 53, Ezequiel 34, Daniel 9, Miqueias 7, Malaquias 3, e assim por todo o saltério, por todas as escrituras. Toda a escritura dá testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a escritura aponta para Ele, pois Ele é o cumprimento da lei. Pois Ele é aquele que cumpriu a lei em nosso favor, em nosso lugar. Ele é a nossa justiça e a nossa justificação. Cristo é o nosso padrão moral e comportamental. Não aquilo que eu consigo produzir. Não aquilo que a psicologia diz que é o comportamento adequado. Não aquilo que a sociedade estabelece como uma boa moral. É sério que nós nos baseamos pela moral produzida pelo mundo? Uma moral corrompida? Uma moral que a todo instante tenta destruir as famílias, tenta destruir as crianças? Será que o nosso comportamento ele está baseado, irmãos, na Escritura? Ou naquilo que a sociedade mede como bom e correto? O nosso modelo é Cristo. O nosso exemplo, ele é Cristo. Nós devemos viver segundo Cristo nos ensina a viver. Não podemos afirmar estarmos em Cristo se nós não vivermos segundo a sua justiça, irmãos. Nós não podemos asseverarmos que estamos em Cristo se ainda nós queremos viver como os rudimentos deste mundo, caído e corrompido por causa do pecado. Ou Cristo é realmente a nossa alegria, a nossa justiça? Ou nós estamos caminhando por lugares e por caminhos áridos? Não podemos afirmar estarmos em Cristo se não vivermos segundo a sua justiça. Não tem como. Com isso, irmãos, nós caminhamos para o segundo ponto do nosso texto, aonde nós somos chamados para vivermos em obediência diante dessa justiça superior. Olhe comigo lá no verso 19 e 20. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo,
será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino do céu. Na primeira parte deste texto, fica claro para nós que a relação entre Cristo e a lei, a relação entre a pessoa do nosso Senhor e a lei, e que ele não tem a mínima pretensão de anular, abolir, invalidar a lei. Mas como nós acabamos de ver, ela mostra a direção que a lei aponta e a sua duração, algo que grande parte de seus ouvintes não entendiam e possuíam a dificuldade de entender esses aspectos. Mas o que nós temos a partir do verso 19 é de como então nós devemos nos portarmos diante da lei. Se na primeira parte nós vemos como que o Senhor Jesus Cristo se relacionava com a lei, não a abolindo, mas antes cumprindo toda ela, e sendo ele o cumprimento desta lei, agora nós então vemos como nós devemos nos portarmos diante da lei do Senhor. Ele inicia então trazendo a ideia de que é necessário obedecer e ensinar os mandamentos do Senhor, e que não deve haver desprezo por nenhum dos mandamentos, pois por menor que sejam, como i ou como um tio, eles devem ser observados juntamente por causa do seu fim, para onde a lei aponta, para onde a lei nos leva. A obediência à lei, ela está atribuída ao tamanho de cada súdito do reino. É claro e lógico, cada lei possui um peso diferente, pois nem todos são tratados da mesma forma e, consequentemente, a forma como nós nos relacionamos com a lei do Senhor exemplifica o quanto nós estamos inclinados para o Senhor. A forma como nós nos relacionamos com aquilo que o Senhor tem dito em sua palavra revela o quanto do nosso coração está comprometido com o Senhor, está comprometido com a sua verdade. O quanto desta lei ocupa o espaço no nosso coração. E ao falar de coração, nós nos referimos a toda a faculdade, tanto intelectual, emocional e moral do ser humano. E note e observe a ordem para a qual Jesus aponta a lei. É obedecer e depois ensinar. Isso tem relação direta com o que nós vemos no verso 20. Nesse verso nós temos o Senhor falando que a nossa justiça ela deve exceder a justiça de um fariseu. E aí, como que será isso possível? Aqui Jesus ele usa a expressão de mestres da lei e de fariseus, ou seja, pessoas que eram experimentadas na lei e pessoas que tinham rígido zelo de interpretar e de cumprir toda a lei. Como seria possível então superar esses homens? Homens que aos olhos de toda a sociedade eram tidos como as maiores autoridades de santidade entre o povo. A paixão, irmãos, desses homens e a obediência da lei por eles, na mentalidade deles, eram tanta que eles já tinham até calculado que existiam 248 mandamentos e 365 proibições em toda a lei. E eles desejavam e eles buscavam obedecer a cada uma delas. Como seria possível obedecer a tudo isso? Provavelmente é como se nós pudéssemos imaginar a perplexidade dos ouvintes de Jesus naquele momento. Mas a grande questão, irmãos, apontada por Jesus no texto, não era o nível da santidade daqueles fariseus, mas era a profundidade da santidade daquelas pessoas. A justiça do cristão, ela deve ultrapassar de longe a justiça do fariseu, em espécie mais do que em grau. A nossa justiça, ela deve ser maior e mais profunda, porque ela é uma justiça atrelada e arraigada ao nosso coração. Era algo que havia se perdido naquela época, pois
muitos havia a preocupação em ensinar a lei. Ele se preocupava tanto em ensinar os fariseus e os mestres da lei. Os religiosos daquela época, eles se preocupavam tanto em ensinar as outras pessoas e a observar como essas outras pessoas viviam a lei, que eles mesmos esqueciam de obedecê-la. Que eles mesmos ignoravam a questão mais fundamental da lei. Eles tinham zelo pela lei, mas eles não tinham a lei no coração. Isso é fácil nós lembrarmos da parábola do filho pródigo. E como foi muito bem observado pelo pastor falecido Tim Keller em seu livro Deus Pródigo, Keller ele vai mostrar como o irmão mais velho se revela como alguém apegado a uma religiosidade frívola, que se apegava às questões externas, porém o seu coração estava muito longe do Pai. Na verdade, é possível identificarmos até uma repulsa pelas ações do Pai. Quando nós observamos a parábola do filho pródigo, o filho mais velho, ele representa justamente esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que se atém a observar a lei, que se atém a olhar a lei de forma atenta, que se atenta a ver as questões e os aspectos, os pormenores da lei. Porém, o seu coração está muito longe do autor da lei. Isso se assemelha muitas vezes a nós, irmão, que nos apegamos às questões teológicas, que nós nos apegamos a ritos, muitas vezes, e o nosso coração está distante do Senhor. Nós temos conceitos gravados na nossa cabeça. Nós temos ideias, sabemos responder se formos questionados por alguém. A nossa defesa do Evangelho está pronta para qualquer um que pedir razão da nossa fé. Se ele falar isso, eu falarei aquilo. Se ele responder assim, eu responderei assado. Porém, muitas vezes, esta lei está longe do nosso coração. Nós somos como o irmão mais velho, e muitas vezes. Estamos morando na mesma casa do Pai, mas é como se o Pai estivesse morto para nós. Nós até nos assentamos à mesa com o Pai, mas nós temos repulsa pelo Pai. Porque nós não amamos o Senhor. E por nós não amarmos ao Senhor, nós não amamos a lei dele. É por isso que o filho pródigo, ele se revolta tanto quando a misericórdia ela é manifesta ao filho mais novo. O filho mais novo que experimentou da misericórdia do Senhor. É por isso que o irmão mais velho, cheio da sua religiosidade morta, ele não se alegra quando o pecador se arrepende, quando o pecador se converte. Quantas vezes nós temos nos comportado da mesma forma? Ao invés de nós nos alegrarmos com o pecador que alcançou a misericórdia do Senhor, nós paramos e de modo muito frio e calculista, será mesmo que ele se converteu? Será mesmo que ele é cristão? Isso parte de uma religiosidade fria. Essa é uma ideia falsa de justiça, principalmente dos mestres da lei. Isso vai ficar mais evidente ao longo dos estudos e das exposições que nós teremos no Sermão do Monte. Nós observaremos que nos próximos textos, Jesus ele vai sempre usar uma expressão: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Isso sempre está carregado por uma ideia de eles ouviram, mas eles não entenderam. Isso está atrelado a uma ideia de apego às tradições, mais do que a própria lei e o fundamento da lei em si. Esse grupo religioso, essas pessoas extremamente religiosas, elas pedem cada vez mais obediência. Uma obediência cega, uma obediência sem questionamentos,
Uma obediência a qual você só precisa e só deve obedecer. Por qual motivo? Só obedeça. Só obedeça porque eu estou falando que você deve obedecer. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, Cristo nos pede uma obediência, sim, mas é uma obediência a cada dia mais e mais e mais profunda. Não é uma obediência externa, irmãos. Cristo não exige de nós uma obediência àquela que nós podemos externalizá-la somente. Mas a obediência que Cristo ele pede de nós é uma obediência profunda, é uma obediência pautada na justiça do coração, não na nossa própria justiça, não naquilo que nós podemos produzir, mas naquilo que o Senhor Jesus Cristo tem produzido em nosso coração. Porque a justiça que está em nós, irmãos, não é nossa, é dele. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu todos os requisitos da lei. A justiça que está em nós é a justiça dele. O mérito que se repousa sobre nós é os méritos dele, não nosso. Nós não temos nada a oferecer a Cristo. Nós não temos nada a oferecermos diante do Senhor. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que nós podemos oferecer vem dele. É mérito dele, é graça dele, é favor dele, é por amor a ele. Vem dele e volta para ele. É por isso que ele fala que o fardo dele não é pesado e o jugo dele é leve. Porque é ele que sustenta o seu povo, é ele que nos sustenta. E quantas vezes nós andamos pesados, como o peregrino, descrito por John Bunyan. No início da sua história, com aquele fardo pesado, cheio de peso, cheio de temores e cheio de pavores, até que realmente ele entende que ele não precisa carregar aquele peso, porque aquele peso foi carregado por outra pessoa na cruz do Calvário. Até que então ele se rende a Cristo. Até que então ele se rende à cruz de Cristo. E o seu fardo, enfim, é aliviado. Irmãos, enquanto nós vivermos numa religiosidade frívola, uma religiosidade morta, tentando alcançar o céu pelo nosso esforço, pelo nosso braço, por aquilo que nós podemos produzir, sempre andaremos sentindo o peso, porque nós não temos condições de sustentar o peso que Cristo suportou na cruz do Calvário. Isso deve ser entendido por nós, irmãos, de maneira que essa obediência profunda, que é a justiça do coração, ela só é possível naqueles em quem o Espírito operou a regeneração, e quais agora ele habita em cada um de nós. É por isso que agora, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, a nossa justiça pode exceder a justiça daqueles fariseus. Por causa da operosidade do Senhor na vida do seu povo. Olha o que diz em Ezequiel 36, 27. Porém dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem em meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Jeremias 31, 33 vai dizer o seguinte: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei, e serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. É o Senhor que faz a obra em nosso coração. É o Senhor que nos capacita a observarmos, a obedecermos e a ter prazer na lei do Senhor. Novamente, aqueles que não entendem o funcionamento da lei, irmãos, são aqueles que acham que pelo seu esforço, pelo seu empenho, eles podem alcançar a justiça. Acha que se eles tratarem o seu corpo de modo austero, de modo severo, eles podem ser justificados. E se fizermos desta maneira, seremos como o irmão mais velho da parábola mencionada, mortos, achando que o pai não produz vida. Ou seremos como aqueles, muitas vezes, aqueles que desprezam a lei do Senhor e estão embebidos no pecado, achando que eles serão justificados simplesmente pelo amor. Acham que o braço da lei já não os alcançará mais.
E o que importa é só o amor. Tudo que sai fora é antiquado e sem valor para essas pessoas. Que o Senhor, nesta noite, irmãos, possa realmente nos moldar segundo a sua palavra. Entendermos que nós fomos chamados para vivermos em Cristo. Vivermos na justiça de Cristo. Diante disso, eu gostaria de fazer algumas breves aplicações. Nós somos, sim, chamados para obedecermos à lei. Mas não para sermos justificados pela nossa obediência, mas porque nós fomos alcançados pela justiça perfeita de Cristo. Nós fomos alcançados por essa justiça plena. E agora nós podemos realmente obedecer à lei, não para sermos justificados. Nós já não mais carregamos este peso, mas porque nós fomos alcançados pela obra perfeita e salvífica de Cristo. E esta obra, ela é suficiente para nós. É por isso que nós podemos obedecer em resposta a tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós podemos andar como ovelhas de seu rebanho. E vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. Por que se sujeitam às regras ainda como se vivessem no mundo? Nós precisamos abandonar a nossa justiça esta noite, irmãos. Nós precisamos nos desapegar da nossa própria justiça. E nos apegarmos à justiça que provém de Cristo Jesus e da sua cruz. Acharmos que temos condições de vivermos segundo os nossos ideais sem Cristo e a sua cruz. Isso é loucura. Se a lei do Senhor ela aponta para Cristo, por que nós deveríamos querer viver de outra forma? Por que continuar vivendo e arriscando a nossa vida como se estivéssemos vivendo à beira de precipícios? Como se estivéssemos subindo em galhos secos? É somente em Cristo e por sua justiça que encontraremos descanso. Não é o que fazemos, mas é o que Cristo fez. É o que Ele fez que nos habilita a vivermos em obediência. Em segundo lugar, irmãos, você não entrará no reino dos céus a menos que a sua justiça exceda a dos religiosos. É o que Jesus fala no texto. Não é possível você entrar no céu se a sua justiça não exceder a de um religioso. Não é a mera obediência a ritos ou a rituais, mas é algo mais profundo. É algo que envolve os seus afetos e o seu coração. Ele pede de nós obediência plena. Não é aquilo que nos foi dito, como se fosse algo baseado em meras tradições, mas é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. A nossa justiça, então, irmãos, ela precisa ser superior, ela precisa ser intensa, ela precisa ser profunda. Com isso, nós precisamos entender que a vida cristã, ela não se limita ao domingo. Ela não se limita às nossas atividades dentro da igreja. Ela não se limita ao nosso ciclo social entre irmãos. Mas nós precisamos estender essa justiça de Cristo. Ela precisa ser vista pelos de fora. Ela precisa ser vivida, irmãos, fora deste ambiente. Ela precisa ser vivida no seu trabalho. Ela precisa ser vivida na sua escola. Ela precisa ser vivida dentro da sua casa. Nós precisamos viver essa justiça de Cristo no nosso cotidiano. Ela precisa ser sentida por aqueles que estão à nossa volta. Não como um fariseu, apegado a ideias e a lei morta, mas como aqueles que entendem a profundidade da lei e que foram transformados e que foram regenerados e que foram justificados pela obra salvífica de Cristo Jesus. As pessoas à nossa volta precisam sentir, precisam perceber a justiça que emana de Cristo Jesus através da nossa vida.
Nós não podemos viver a segunda-feira, irmãos, como se nós nunca tivéssemos ouvido a respeito de Cristo. Nós não podemos trabalhar, nós não podemos ter a nossa vida social como se Cristo nunca tivesse sido pregado a nós. Cristo, ele deve exalar o seu doce perfume em nossa vida. As pessoas precisam sentir o doce perfume de Cristo. Para a salvação, ou o terrível fedor para aqueles de condenação. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho no nosso dia a dia. Nós não podemos limitar a vida cristã ao domingo. Se ela não for vivida lá fora, a nossa justiça não superou a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Se o cristianismo a qual nós falamos professar não for vivida no nosso cotidiano, nós somos semelhantes àqueles às quais nós condenamos muitas vezes. Nós precisamos entender que essa justiça, ela é superior. Se você sente o fardo da justiça e obedecer os mandamentos do Senhor é pesado, irmão, eu convido você nessa noite a se arrepender. E lembre-se que Ele é a nossa justificação. Somente nele nós teremos o alívio do nosso peso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 38. E se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, se Cristo ainda não é a tua justiça, o convite é o mesmo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Não é amanhã, irmãos, é hoje. É hoje que nós precisamos descansar nele. Nele que ressuscitou para a nossa justificação. Ele que é a nossa grande salvação. Nós precisamos descansar em Cristo e saber que toda a lei aponta para Ele. Que o nosso coração nesta noite encontre paz no Senhor. Que o nosso coração nesta noite possa descarregar diante de Cristo e diante da sua cruz o terrível fardo que muitas vezes nós tentamos carregar. Curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, gratos pela tua palavra. E suplicamos a ti, Senhor, para que o Senhor transforme o nosso coração. Para que o Senhor remova os marcos que muitas vezes nós tentamos estabelecer em nosso coração. E esses marcos revelam o quão idólatra muitas vezes ainda nós somos. O quão apegado às coisas deste mundo ainda nós somos. O quanto que nós tentamos ainda nos justificar e esquecemos que verdadeiramente nós fomos justificados por Cristo Jesus. Que o Senhor nos conduza, Senhor, a vivermos o teu evangelho. Que o Senhor nos conduza a vivermos a realidade do evangelho ao sairmos daqui. Que o Senhor nos conduza para a glória do teu santo e excelentíssimo nome. O Senhor que é a nossa justificação. Aleluia. Grande é a salvação que nós temos no Senhor. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Diante disso que nós acabamos de ouvir, vamos cantar o cântico congregacional.
nossa justificação,